Senhor pelo nosso trabalho, para que Ele nos oriente, abra portas que não são da sua vontade, que são da sua vontade, feche portas que não são da sua vontade, nos dê discernimento espiritual naquilo que toca nosso serviço, nosso trabalho. Precisamos orar sobre isso. Devemos orar sobre o pão nosso de cada dia. Veja a simplicidade do Senhor. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso é uma prova de que o Senhor sim está ocupado com os nossos interesses. É aquilo que toca nossas vidas, nosso pão, nosso trabalho, nossa saúde, nossos relacionamentos mais íntimos, pessoais, em qualquer sentido. O Senhor tem interesse nisso e quer que apresentemos todas essas coisas a Ele, mas nenhuma delas é o pleno propósito de Deus. E nem podemos dizer que agrupando, reunindo todas elas juntas, cuidando de trabalho, cuidando de família, cuidando de saúde, cuidando de coisas, servindo ao Senhor da melhor maneira que pudermos, e então todas juntas são o pleno propósito de Deus. Também estaríamos errados, segundo a Bíblia. Não são. Família aí, me permita uma nota rápida sobre isso. Acho que precisamos notar especial atenção aos pés do Senhor sobre esse assunto família. Porque, queridos irmãos, tenho servido o Senhor há quase 40 anos. E já tenho nele, por sua graça, experiência suficiente para ver famílias e mais famílias que se degeneraram, porque entenderam que o supremo propósito de Deus era edificar suas famílias. Compreendem? Então os maridos buscam viver para suas esposas, as esposas buscam viver para suas famílias, e os dois buscam viver para os seus filhos, como se esse fosse o pleno propósito de Deus. Altruísta, mas esse não é o pleno propósito de Deus. Família. Se família assumir um lugar inadequado, desajustado, desfocado no que concerne ao pleno propósito de Deus, nós estamos aniquilados. Nós nem mesmo conseguiremos edificar nossas famílias, e mais, nós nos perderemos no que concerne a nossa vida com Deus, ao nosso serviço a Deus, porque nós colocamos algo que não é o centro no centro. Então vamos colocar, e acho que até aqui você já me entendeu, eu vou ousar colocar essa frase assim, porque acho que já fui claro. A família, e mesmo a família cristã, não é o eterno propósito de Deus. Não é o pleno propósito de Deus. Muito pelo contrário. Toda a vida da família em cada um de seus membros, o marido, o pai, a esposa, a mãe, os filhos, devem ser direcionados, toda a família, em rumo ao pleno propósito de Deus. Já vamos examinar agora mesmo qual é. Então nossa vida, nossa família, nossos interesses, todos são considerados detalhadamente por Deus. Será que podemos minimizar de alguma maneira o significado da família cristã? De forma nenhuma. Não há uma entidade na terra que tenha capacidade de representar o que Cristo e a igreja são, e até mesmo podemos dizer o que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito são na sua relação entre si, que a família. A família é uma sublime instituição divina, mas nem por isso ela é o pleno propósito de Deus. Isso precisa muito ficar claro para nós. E acho que à medida que compartilharmos um pouco mais, conseguiremos, com a ajuda do Senhor, localizar então onde nós entramos com as nossas famílias em direção a esse pleno propósito de Deus. Mas ainda há duas coisas que eu queria mencionar, negativas, mas que são importantes no que concerne ao pleno propósito de Deus, e por isso estou mencionando esses elementos, porque eles podem nos confundir, porque todos são importantes, mas nenhum deles é central. Então aqui está a sutileza. Nem vida, nem família, nem interesses, como já citamos, nem igreja. Vamos para a igreja agora. E há como nós folhearmos as páginas do Novo Testamento e não vermos a sublimidade da igreja no Novo Testamento? Não há. A igreja é sublime no que concerne ao eterno propósito de Deus, mas a igreja não é o pleno propósito de Deus em si mesmo. Não é. Nem mesmo, Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, porém santa e sem defeito. Nem mesmo uma igreja gloriosa, escute com atenção, cumpre em si mesma o que a Bíblia chama de o pleno propósito de Deus. Nem uma igreja gloriosa. Então aqui nós corremos um outro risco grande, que temos buscado, com a ajuda do Senhor,
cooperar em muitos contextos, ajudando nossos irmãos em Cristo, todos nós, a nos desvincularmos dessa ideia enganosa e sutil. Como se a igreja, e mesmo uma igreja gloriosa, fosse o centro, o pleno propósito de Deus, porque ela não é. E aqui mesmo entre os irmãos